como então entender essas bestas? Não haveria tempo para a gente falar, né, detalhe por detalhe sobre o papel de cada uma delas. É preciso sim que a gente faça um resumo. Mas, em poucas palavras, né, a primeira besta é um dragão. É um dragão. Nós sabemos, pelo que acontece, é descrito ali no capítulo 12, que este dragão, primeiramente, ele é o símbolo de Satanás. Satanás é aquele que luta contra o povo de Deus, que persegue o povo de Deus, é aquele que vai e arrasta, né, 1/3 das estrelas, ou seja, 1/3 dos anjos com ele, é aquele que lidera a rebelião no céu, que é combatida por Miguel e pelos seus anjos. O dragão, Satanás, é aquele que concede poder. Ele declarou para Jesus: todo o poder é meu. Esses reinos todos que você vê são meus e eu dou a quem eu quero. Então, se tu prostrado me adorares, serão teus. E Jesus não fala que não é mentira. Na verdade, o homem deu, né, o direito de governar a terra ao diabo quando ele pecou. Né? Jesus repreende de outra maneira. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás o culto. Somente. Então, quer dizer, ele não retruca, porque realmente o que Satanás falou, né, daquela maneira, era uma realidade. Então, aquele dragão, primeiramente, ele é símbolo de Satanás. Mas não apenas Satanás. Ele também é símbolo de um grande império da antiguidade, que é o Império Romano em sua fase pagã. Todas essas bestas, queridos, no capítulo 13, elas têm algumas coisas em comum. E a primeira coisa é essa. Elas não só representam um poder civil, mas um poder religioso. Alguém vai me falar assim: pois é, mas o paganismo, né, ou ateísmo, né, não seria uma religião? É uma religião. Ateísmo é uma filosofia que você acredita que não há Deus. E o paganismo é repleto de religiões. A gente tem estudado aqui ao longo do Origens Podcast essas religiões pagãs. Então, veja bem, isso é uma coisa. Outra coisa que é comum a todas essas bestas é que o que caracteriza todas elas, né, também é que elas são todas poderes perseguidores. O fio condutor de Apocalipse 13, da nossa história de hoje, não é simplesmente, né, de que um poder é passado para o outro, mas de que esses poderes vêm com um propósito. Repare nisso. Às vezes fica escondido, né, pela fascinante descrição, né, dessas bestas e dessas coisas que acontecem no livro de Revelação. Mas nós não podemos perder de figura que todas as três são poderes perseguidores. Eles perseguem o povo de Deus. Essa é a característica comum entre as três. Então, o dragão é isto: Satanás e também Império Romano na sua fase pagã. E é ela, Satanás e o Império Romano na sua fase pagã, que dão autoridade à outra besta. Qual é a outra besta? A outra besta é aquela com as cabeças de leopardo, que sobe das águas. Então, quer dizer, águas são nações, multidões, e esta outra besta simboliza também o Império Romano, mas na sua fase cristã entre aspas, né? E especialmente um poder, o poder religioso que mais se identifica com essa fase, que é o poder papal. Eu sei que para muitos isso vai chocar, para muitos isso pode causar estranhamento, mas esta é a realidade. E veja como é que são as coisas. Apocalipse anda para e passo, caminha junto com Daniel. Tudo o que é descrito sobre o poder papal
e esta besta, a segunda besta, faz eco com o que está escrito lá em Daniel no capítulo 7. Se não, vejamos. Lá em Daniel 7:25, nos é dito que o chifre pequeno, porque ele também vai descrever, né, os animais, e o último dos animais é o Império Romano, e ele vai falar que o chifre pequeno, que surge, né, em meio aos 10 e derruba alguns para se impor, tal qual o poder papal, né, surge, e ele então derruba algumas daquelas nações, né, alguns daqueles reinos que não aceitam, né, o sistema religioso que lhes é imposto. Também, né, também Daniel e Apocalipse vão falar a mesma coisa. O chifre pequeno é descrito como um poder blasfemo que profere palavras contra o Altíssimo. Escrito tanto em Daniel quanto em Apocalipse. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Segundo ponto, o chifre pequeno fazia guerra contra os santos e os vencia, segundo Daniel 7:21. Repare o que diz o Apocalipse 13:7. Esta besta faz guerra aos santos e os vence. O chifre pequeno tinha uma boca que falava grandiosamente, diz Daniel 7:8 e depois o 20. E Apocalipse 13:5 nos diz: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. O chifre pequeno levantou-se ao cessar a forma pagã do Império Romano. Veja só, Apocalipse 13:2 surge no mesmo tempo, porque o dragão, a Roma pagã, dá-lhe o seu poder, seu trono e sua autoridade. Foi dado poder ao chifre pequeno para continuar por um tempo e tempos e metade de um tempo, segundo Daniel 7:25. Esta figura de linguagem, na verdade, corresponde exatamente ao que diz Apocalipse 13:5, que fala em 42 meses ou 1260 dias, anos proféticos. E ao fim daquele período especificado de 1260 dias proféticos ou 1260 anos, os santos, os templos e a lei iam ser libertos da mão do chifre pequeno. Isso está escrito lá em Daniel 7:25 e reforçado também em Apocalipse 13:10, quando diz que aquela cabeça ela foi ferida como de uma ferida de morte. Isso acontece em 1798, quando por um período de tempo, né, por ação da França, né, o Papa, então ele perde a sua força. É aí que ele recebe uma ferida mortal. Então veja como um caminho anda junto com o outro. Então, para nós entendermos o que vai ser este sinal da besta, nós temos que entender o que é a besta, que é um poder civil, Império Romano, e o que simboliza, né, esta cabeça, principalmente, que é o poder religioso, o poder papal. Mas como assim? Estamos falando de uma igreja de Deus, uma igreja que ama a Deus? Não. O Apocalipse, queridos, ele vai sempre falar sobre isso. É sempre um poder civil e um poder religioso. Mas o grande perseguidor não é em si o poder civil, mas é o poder religioso que assume as rédeas ou que recebe a autoridade do poder civil. E ele persegue porque ele persegue a verdade. O que há em comum entre tudo isto é que em todos os casos, estas bestas, dragão, né, a besta, né, leopardo, depois eu faço uma outra besta, né, depois a gente pode falar um pouco mais sobre essa outra besta também, uma besta que parece um cordeiro, mas fala como um dragão, né? O que existe de comum entre todos esses poderes também, né, é que são todos religiosos. E se trata do sistema religioso corrupto. O Apocalipse, ele trata da corrupção da verdade. Não é à toa que Deus, ele vai fazer aquele convite: sai dela, povo meu. Caiu a grande Babilônia. E vai comparar, né, esse sistema corrupto religioso a uma meretriz, a uma prostituta. Então veja como a palavra de Deus valoriza, como falou o pastor Misael aí, a verdade e somente a verdade.